A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o pregador da palavra Glauco. E eu quero deixar para vocês uma mensagem de fé, tá? Que se conta em Gálatas, capítulo 2, versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre gregos, os gentios, e particularmente aos que tinham a reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Queridos, Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 2, e subi por meio de uma revelação. Paulo aqui, no versículo 11, ele vai dizer: e chegando Pedro a Antioquia, me resisti. A importância é que Paulo ele sobe, escrevendo aos Gálatas, a Antioquia, e, porém, ele só sobe, toma uma atitude quando ele recebe a revelação. Ele fala que Tito não estava com ele. Ele vai expor corretamente que Barnabé, no meio que estava Paulo e ali Pedro já teria se corrompido. No versículo 13, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar. Tinha muitos judeus na Antioquia com Pedro. Muitos judeus na Antioquia com Pedro, trazendo o judaísmo. E Paulo vai utilizar do capítulo 2 todo, e vai pôr até o 3, a justificação pela fé, e vai dizer que não vivia pela lei. Olha que interessante. Paulo vai receber no versículo 2 a revelação. Ele vai dizer: eu subi por causa de uma revelação. Ele está dizendo: se o Espírito Santo me revelou para subir, ele garante. Por isso que Paulo pregava cheio do Espírito Santo. Aqui ele vai bater de frente com o homem que andou sobre as águas, que estava pregando circuncisão. Porém, Paulo recebeu no versículo 2 dizendo: e subi por meio de uma revelação. O que diz que hoje as pessoas estão tomando atitudes, mas Deus não mostrou, Deus não falou nada. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando. Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, jejuando. E disse o Espírito Santo, olha aqui, jejuou e orou. E disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, eles quem? Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, todos estão orando juntamente com Paulo e Barnabé, porém estão jejuando. A revelação desce. O Espírito Santo fala: separa os dois. Por que Níger, Lúcio e Cirineu não é separado e nem Manaém? Porque o Espírito Santo revelou para Paulo e Barnabé. Observa que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua
oração por ele a Deus. E o anjo vai na prisão e solta Pedro. Não por causa de Pedro, por causa que a igreja que orava. No capítulo 13, no versículo 2, Manaém, Lúcio, Níger, Cirineu e Paulo e Barnabé estão orando e jejuando para a obra missionária. Gálatas capítulo 2, ele está saindo depois de 14 anos, voltando para Jerusalém. Porém, ele para um tempo e agora ele vai já, olha aqui que chique, ele na cidade de Gálatas, ele vai ter um despertar, uma revelação, dizendo: você está na região da galáxia. Agora Pedro está pregando na Antioquia. Sobe correndo. Sobe correndo. Querido, é muito importante a gente se atentar à voz de Deus. Não adianta a pessoa falar: Deus abençoa isto aqui, se você não orou. Se você tomar sua atitude por conta própria. Observa que Davi ficou 30 anos dentro de uma caverna. 30 anos fugindo de Saul. Por que ele não assume o reinado? Ele foi consagrado 3 vezes, um com 17, outro em Hebron e outro em Jerusalém. Porque Deus estava dizendo: no meu tempo, na minha hora, irá se cumprir a promessa de Deus. Mas ele recebeu a unção com 17 anos e 30 anos depois ele executou aquilo que Deus tinha. O que nós estamos falando? Descansa em Deus. Paulo, aos Gálatas 2, versículo 2, ele está dizendo: e eu subi por meio de uma revelação. Ou seja, eu tomei essa atitude porque Deus falou. Se Deus não tivesse falado, nem lá eu teria ido. É muito importante você guardar esta palavra. Em Atos capítulo 13, ele ora. E sai ele e Barnabé. E fica Manaém, Níger e Lúcio para trás. Por que Paulo, que todos que estavam com ele e Barnabé oraram e jejuaram? Porque se o Espírito Santo não falar, não tome atitude. Que Deus te abençoe. Eu oro por sua vida. Soberano Deus, tendo Pai, abençoe esta vida, abençoe esta casa, abençoe para este lar. Fortaleça essa pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá força, poder, unção para o Senhor derramar o ministério da revelação. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.